A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Jean. Eu quero mais uma vez tirar dúvidas do seu coração. Muitas pessoas têm perguntado acerca de alguns temas debatidos, polêmicos da palavra. E eu quero dar as melhores respostas possíveis a você, na luz da Bíblia. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Quero me basear em dois versículos. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Amém, amados? Muitas pessoas, infelizmente, acham que blasfemaram contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão. Amém? Por quê? Porque talvez duvidaram de uma revelação, talvez duvidaram de um homem de Deus, e o diabo colocou no seu coração que ele blasfemou contra o Espírito Santo. E não é isso que a Bíblia está ensinando. É claro que você não vai brincar com essas coisas. Você tem que examinar a profecia. Você tem que colocar na presença de Deus para que você venha ter o discernimento. Amém? Daquilo que está sendo entregue para você ou para outra pessoa. Por isso que há um dom na Bíblia que nós temos que buscar. O discernimento de espírito. Amém? Não despreze a profecia, mas examine para ver se provém de Deus ou se não provém do Senhor. Amém? Jesus começa a tratar desse assunto por causa do que aconteceu nos versículos anteriores, no contexto, onde Jesus está expulsando demônios e de repente os fariseus olham para Jesus e dizem, olha, começam a conversar entre si, esse aí expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus dá uma lição a eles, dizendo, porque Jesus conhecia o pensamento deles, dizendo, olha, toda casa, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, ou seja, não prosperará. Assim é o reino de Satanás também. Se ele se dividir no seu próprio reino, o seu próprio reino não terá força, não subsistirá, não prosperará, mas antes terá um fim. Amém? Mas Jesus disse lá no versículo 28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, amém? Logo é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Jesus estava dizendo assim, mas se vocês acreditarem que é o Espírito Santo que está libertando essas pessoas da escravidão de Satanás, com certeza vocês também, aleluia, vão deixar de ser escravos do diabo, porque eram religiosos, não tinham amor no coração, não se preocupavam com as pessoas que estavam oprimidas por demônios. Jesus estava dando a libertação para aquelas pessoas e o reino de Deus, o reino dos céus, estava chegando sobre a vida daquelas pessoas. É isso que Jesus queria que acontecesse também na vida daqueles fariseus. Amém? Então, irmãos, é lícito que um dia na vida você vai se levantar contra o homem de Deus. É lícito que você um dia venha se levantar até contra Deus. Amém? Quantas vezes você falou, eu não vou mais servir a Deus. Deus permitiu de acontecer isso, aquilo. Eu não vou mais na igreja. Amém? Deus parece que não me ouve. Não é assim muitas das vezes. Isso não é uma blasfêmia. É claro que não é bom você se levantar contra o homem de Deus. A Bíblia diz assim, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você se lembra, certa feita, o povo começou a murmurar de Moisés, as serpentes enviadas por Deus começaram a tirar a vida deles. Tiveram que pedir a Moisés para orar a Deus, para que Deus viesse ter misericórdia. Então não é bom se levantar contra o homem de Deus, mas isso não é uma blasfêmia, desde que você tenha humildade de reconhecer a tua falha, desde que você se arrependa daquilo que você falou, daquilo que você fez. O próprio Deus ele foi rejeitado por Israel, amém? Mas Deus ama ainda a nação de Israel. Deus ama aquele povo que ele escolheu para ser o povo salvo, o povo escolhido para a vida eterna, o povo escolhido para a salvação. Amém? Deus se revolta, se ira por um momento e agora não oferece a salvação só para os judeus, mas também para os gentios, enviando aquilo que ele mais amava, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. Jesus, aleluia, veio a esta terra e foi rejeitado por muitos também. Só praticava o amor, tinha muita misericórdia, veio só para fazer o bem, mas mesmo assim muitos rejeitaram a ele, negaram a ele. Mas não é porque você nega Jesus por um tempo, por um período, que você não tem mais perdão.
Pedro, que era Pedro, um discípulo, que Jesus disse: olha, Pedro, através de você, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, mas negou Jesus por 3 vezes. Então o ser humano é falho, o ser humano em muitos momentos nega a Deus no seu olhar, no seu ouvir, no seu falar, nas suas atitudes. É lícito que isso aconteça, mas a Bíblia diz que quando você peca contra Jesus, o Filho do Homem, você também tem perdão. Mas o perdão que não tem pecado é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Muitos receberam perdão depois que pecaram contra homens de Deus. Muitos receberam perdão depois que pecaram contra Deus. Muitos receberam perdão depois que pecaram contra Jesus. Mas muitos não receberão perdão se blasfemarem contra o Espírito Santo. E aí eu quero tratar desse assunto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para você entender e ter compreensão, para que você não venha entregar a tua alma para Satanás. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu te explico com muita simplicidade, com muita facilidade, amém? Colocando o exemplo de Jesus quando ele esteve na terra. Desde o nascimento de Jesus, todos conheciam a profecia e saberiam que ele iria nascer mais ou menos naquela época. E quando o menino Jesus nasce, 3 magos vão lá presentear ele, mas a maioria se levanta. O rei Herodes faz um decreto para que todos os meninos de 2 anos para baixo daquela cidade viessem a ser mortos, com a intenção de tirar a vida do menino. Conheciam a profecia, o Espírito Santo queria convencer eles que aquele era o Filho de Deus, mas endureceram o seu coração. Com 12 anos de idade, Jesus na sua adolescência, à festa da Páscoa, Jesus 3 dias fica fora de casa. Quando seu pai e sua mãe o encontram, ele está no templo, em meio aos doutores, onde ele estava ensinando e dando resposta que deixava aqueles doutores maravilhados. Mesmo com toda aquela sabedoria, pois o menino crescia na graça, no conhecimento e na sua estatura e cheio de sabedoria, mesmo assim, eles não reconheceram que aquele moço, que aquele menino, aquele adolescente era o Filho de Deus. Mais tarde, Jesus está na cruz do Calvário, se entregando à morte para salvar eu e você. E eles têm a oportunidade de salvar Barrabás, que era um bandido, ou o Senhor Jesus. E todos começam a clamar e a gritar: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Então o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir o Espírito de Deus ao ponto dele não conseguir mais te alcançar. É você pecar. Quando você peca, você afasta o Espírito Santo de Deus da tua vida. E quando você não se arrepende do pecado, ele não consegue mais te alcançar e te convencer do seu pecado, e você acaba perdendo a tua salvação se você morrer sem o arrependimento da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Amém? Então, resistiram a Jesus no nascimento, resistiram a Jesus na adolescência, resistiram a Jesus nos momentos que ele se entregou à sua morte. Mas observe que depois que Jesus se entrega à morte, a terra treme, há uma escuridão por um período, e ali muitas pessoas ainda falam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, irmãos, enquanto você está com vida, enquanto você não foi a óbito, se o Espírito Santo tem colocado no teu coração de você se arrepender, se arrependa. Só de você ter esse desejo de se arrepender já é um sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque quem endurece o coração ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ele não busca perdão, ele não reconhece o seu erro, ele não quer saber de receber perdão de Jesus. Mas quando você tem esse desejo, é um sinal que o Espírito Santo ainda está lutando para te convencer. Então se arrependa, não entregue a tua alma para Satanás, você ainda tem perdão. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, amém? O Espírito Santo, se ele tem te incomodado e tem colocado no teu coração que você ainda pode receber o perdão de Deus, lute por esse perdão, que eu tenho certeza que você vai se arrepender, o Espírito Santo vai te convencer, vai te transformar, e naquele dia eu e você vamos estar no céu cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Então a blasfêmia contra o Espírito de Deus, quando eu te perguntarem, você vai responder: é a resistência contínua, é a resistência constante, amém? Contra o Espírito Santo de Deus. É quando você peca, não se arrepende,
E aquele pecado faz com que você faça, com que o Espírito Santo não consiga mais te convencer do teu pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que esse ensinamento à luz da Bíblia venha tirar dúvidas do seu coração e que você possa compartilhar esse vídeo para que esse vídeo venha salvar almas, porque muitas pessoas estão acreditando que não tem mais o perdão. E Jesus está falando, você tem o perdão, eu quero te alcançar, eu quero te colocar no céu. Amém? Compartilhe o vídeo, nos ajude aí a divulgar, amém? Essa palavra ao coração de muitos que estão necessitando, precisando. E eu tenho certeza que diante da tua atitude, nós vamos ganhar essas almas aí. E com certeza, o nome de Jesus, ele vai ser glorificado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos.